Boa tarde, tudo bem, alunos do quarto ano com vocês? Bom, estamos iniciando a semana, né? Mais uma semana, graças a Deus. E vamos lá pegar o material de ciências para a gente conversar um pouquinho, né? Sobre a classificação, né? De algumas coisas, como nós estamos aprendendo, né? Classificar aqui os seres vivos. Então, nós temos que aprender a classificar para poder organizar. Então, aqui nós temos na página 52, né, um pequeno desafio, né? Também quero fazer. E esse desafio diz o seguinte: o que você faria para localizar um tipo específico de botão em uma caixa que estivesse cheia deles? Anote suas ideias. Bom, aqui vocês podem pensar, né? Se tiver alguma dificuldade, vocês podem estar, no caso, se não tiver os botões, vocês podem estar pegando um outro objeto para separar, para imaginar, tá? Então, pelo menos imaginem. Vamos trabalhar somente com a imaginação em relação aos botões. Bom, digamos que vocês, né, querem um botão para botar numa camisa branca. Então, vai precisar de um botão branco ou botões transparentes, que combinem com essa cor. E que querem, existem botões que tem apenas um buraquinho, tem uns que tem dois, e tem uns que tem 4. Então, que tipo de botões vocês querem? Digamos que vocês querem os botões que tem 4 furinhos, né? 4 buraquinhos. Então, o que é que vocês vão fazer? Se estão tudo misturado, né? Vocês vão ter que procurar por essas características e separá-los, não é? Então, a resposta sugerida é, né, que vocês separarão, né, os botões em grupos de acordo com os critérios, né, como números de furo nos botões, né? Quem quer os botões de 2 furos vai procurar os botões de 2 furos, quem quer o de 4 vai procurar o de 4. Então, botões com 2 furos e botões com 4 furos, ou cor, né? Botões brancos, botões coloridos. Então, vocês vão separar de acordo com a característica que você pensou, que você está precisando naquele exato momento. Ok? Bom, aí logo mais abaixo, aí na página 52, temos a conclusão, né? Ele coloca aqui um material para que a gente, através desse material, possa responder, termos uma conclusão em relação a esse tipo de trabalho, de separar, né? De classificar e organizar essa classificação. Bom, então ele botou um material, botões de diversos tipos, né? Modo de fazer, que vai ser em casa, que não foi em casa, né? Sozinho, não foi em grupo, né? Que vocês possam, né? E escrevam o que pensaram, por exemplo, um botão azul pequeno ou com 4 furos. Ou seja, quais são as características que vocês vão precisar. Né? Espalhe sobre uma carteira os botões, que no caso seriam vocês. Nós vamos apenas imaginar. Ou então pode ser outro objeto que não seja botão que vocês tenham em casa. Aí na primeira diz assim: o que vocês fizeram para separar o botão escolhido mais facilmente? O que foi que vocês fizeram? Bom, são respostas pessoais, tá? Bom, alguns alunos disseram, né, que procuraram os botões de 2 furos, né? Cada um colocou a sua cor, tá? E que separou, né, procurando, né, de um por um, né? Separou todos e a partir da separação, primeiro separou que era de 2 furos, depois separou por cor. Muito bem, eu gostei de ver essa estratégia, né, de separar por cor, para poder escolher a cor que ele desejava. Na segunda, depois de realizar a atividade, suas ideias sobre como fazer para localizar um botão em uma caixa cheia deles se confirmaram? Explique e compartilhe com a turma o que vocês fizeram. Bom, crianças, aqui a resposta da maioria, né, disse que sim, que se confirmou, né? Aí, por quê, né? Como foi que vocês fizeram? Bom, separou, né?
Como eles disseram, separou por furinhos, depois separou por cor e tamanho. Na terceira tem assim: todas as duplas tiveram as mesmas ideias que vocês, ou seja, todos vocês, alunos, tiveram as mesmas ideias. Por que vocês acham que isso aconteceu? Bom, sim, a ideia, né, pelo que eu vi, percebi, tá? Foram as mesmas, né? Que nós temos que fazer o quê? Primeiro, né, localizar o botão desejado em um conjunto mais amplo de botões com características diversas, né? E depois, né, se vocês precisarem, separar todos e agrupá-los de acordo com essas características que vocês disseram, tá bom? Cada um separou seus botões de acordo com as suas características, de acordo com o que você precisava naquele momento. Então, isso que é interessante, que vocês já entenderam como classificar, né, os botões, e com isso aprende também a classificar, né, os seres vivos, que é isso que nós vamos nos aprofundar, né, mais um pouquinho lá na página 53, não hoje, tá? Bom, hoje nós vamos, já que nós concluímos essa primeira parte de classificação, de entender como nós devemos classificar, hoje nós vamos falar sobre um tema bem necessário, né, sobre a biodiversidade. Tudo numa coisa só. Então, observe aí essa imagem, né? O que é que nós temos aí? Vários animais, pessoas, plantas, né? Nós temos muitas coisas, muitas imagens numa só. Quer dizer, tudo numa coisa só. Tudo depende de um, tá? Bom, nós vamos ver nessa semana falar um pouquinho sobre a biodiversidade. E aí eu pergunto a vocês, o que é biodiversidade? Bom, aqui no dicionário, né, eu peguei 3 significados de biodiversidade. Diz o seguinte no primeiro: conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera, diversidade. Ou seja, um conjunto de todas as espécies, quer dizer, de seres vivos, como nós estamos falando de seres vivos, né? Outros significados, que é o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes em determinada região ou época. É uma diversidade. E o terceiro significado diz que biodiversidade ou diversidade biológica pode ser definida como a variabilidade entre os seres vivos de todas as origens, a terrestre, a marinha e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos dos quais fazem parte. Bom, ainda, né, o que é biodiversidade? Ainda com o mesmo tema de definição. Bom, o termo biodiversidade ou diversidade biológica descreve a riqueza e a variabilidade do mundo natural. As plantas, os animais e os micro-organismos fornecem, né, alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. Bom, isso é interessante que vocês possam observar e entender, né, dessa palavra, definição, desse termo biodiversidade. Quer dizer, diversidade, quer dizer que são diversos biomas. E nós, todos os seres vivos, estão incluídos neles. Que um depende do outro, um precisa do outro. Bom, então, para entender o que é a biodiversidade, devemos considerar o termo em 2 níveis diferentes. Todas as formas de vida, assim como os genes contidos em cada indivíduo, e as interrelações ou ecossistemas na qual a existência de uma espécie afeta diretamente muitas outras, tá bom? Então, a diversidade biológica está presente em todo lugar, no meio dos desertos, nas tundras congeladas ou nas fontes de águas sulfurosas. Então, ou seja,
Quando a gente fala em biodiversidade, em qualquer lugar, aqui no Nordeste, na sua casa, no quintal da sua casa, no seu vizinho, ou seja, em qualquer lugar que a gente olhar, a gente vê um mundo diverso. A diversidade genética possibilitou a adaptação da vida nos mais diversos pontos do planeta. Ou seja, vivem pessoas nas partes frias, nas partes tropicais, como nós aqui, em regiões quentes, nos desertos, ou seja, em todos os lugares do planeta, existem pessoas que se adaptaram àquele clima, àquela região e conseguem sobreviver naquele local. Tá? Então, por exemplo, estão na base dos ecossistemas. Como elas florescem com mais intensidade nas áreas úmidas e quentes, a maior diversidade é detectada nos trópicos, como é o caso da Amazônia e a sua excepcional vegetação. Como a gente vê, por que as pessoas querem tanto defender a Amazônia? Né? Por conta, né, da biodiversidade, da quantidade de espécies que existem lá, tanto de plantas como de animais. Né? Por quê? Porque o clima da Amazônia, ele favorece o crescimento, né, a existência de várias espécies. Bom, então, quantas espécies existem no mundo? Bom, não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no mundo. As estimativas variam de 10 e 50 milhões, mas até agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5 milhões de espécies. Entre os especialistas, o Brasil é considerado o país da megadiversidade. Né? A gente vê sempre nos jornais, né, falando sobre o fogo que queimou a floresta amazônica, que está acabando, que está destruindo. Né? Então, isso a gente tem que ter cuidado, porque isso muda, né? Transforma. Então, aproximadamente 20% das espécies conhecidas no mundo estão aqui no Brasil. Estão aqui na nossa Amazônia. É bastante divulgado, por exemplo, o potencial, né, terapêutico das plantas na Amazônia. Ou seja, muitas indústrias, né, farmacêuticas que fazem medicamentos, que produzem, eles encontram essa matéria-prima onde? Na Amazônia. Porque lá há um grande número de plantas e tiveram a possibilidade de encontrar plantas que fazem bem, que curam alguns tipos de doenças. Bom, quais as principais ameaças à biodiversidade? Bom, o que está, né, ameaçando? Bom, a poluição, como eu já falei, em relação às queimadas, né, a poluição do ar, ao uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola, né, em detrimento dos habitats naturais, e a expansão urbana e industrial. Tudo isso está levando muitas espécies vegetais e animais à extinção. Bom, que é um tema que nós vamos falar mais um pouquinho sobre a extinção de vegetais e de animais na próxima aula, que é bastante interessante que a gente conheça e saiba o que está acontecendo. Então, a cada ano, aproximadamente, 17 milhões de hectares de florestas tropicais são desmatados, né? Como passa no Jornal Nacional quase todo dia, né? Nos jornais, passando essa questão do desmatamento. As estimativas sugerem que, se isso continuar entre 5% e 10% das espécies que habitam as florestas tropicais, poderão estar extintas dentro dos próximos 30 anos. Bom, a sociedade moderna, particularmente os países ricos, desperdiça grande quantidade de recursos naturais. A elevada produção e uso de papel, por exemplo, é uma ameaça constante às florestas. Ou seja, porque o papel é de quê? Feito de quê? Né? Feito das árvores, né? Então, é necessário que derrubem bastantes árvores para que produzam mais papel. Então, é importante a gente ter essa consciência. Bom, a exploração excessiva de algumas espécies também pode causar a sua complexa extinção.
por causa do uso medicinal de chifre de rinocerontes em Sumatra e em Java, por exemplo, o animal foi caçado até o limiar, né, da extinção. Bom, então a poluição é uma outra grave ameaça à biodiversidade do planeta. Na Suécia, a poluição e a acidez das águas impede a sobrevivência de peixes e plantas em 4.000 lagos do país. A introdução de espécies animais e vegetais em diferentes ecossistemas também pode ser prejudicial, pois acaba colocando em risco a biodiversidade de toda uma área e região, né, ou um país. Nós temos aqui um exemplo, né, que é um caso bem conhecido, que é o da importação do sapo cururu, que é esse sapo que nós temos aqui no terreiro, né, pelo governo da Austrália. O que foi que aconteceu lá? Bom, com o objetivo de controlar uma peste nas plantações de cana-de-açúcar no nordeste do país, o governo de lá resolveu exportar o sapo cururu, né, daqui e levar para lá, porque lá não tinha. Aí o que foi que aconteceu? Aconteceu o inverso, o contrário. Ele queria controlar uma espécie, porque os sapos eles comem inseto, só que não aconteceu isso. O que foi que aconteceu? O animal revelou-se um predador voraz dos répteis e anfíbios da região, tornando-se um problema a mais para os produtores e não uma solução. Olha só o que foi que aconteceu. Aconteceu um desequilíbrio, né, dentro daquela região. Ao invés dele resolver um problema, ele causou um outro maior. Então, temos que ter cuidado de pegar um animal de uma região e levar para outra, porque pode acontecer isso. Bom, então, a perda da biodiversidade. O que é que pode acontecer se nós perdermos, né, essa nossa diversidade? Diz o seguinte, que a perda da biodiversidade é um problema que vem ocorrendo em todo o mundo, não é só uma coisa aqui específica do Brasil, da Amazônia, como a gente vê bastante na televisão, né? Em espécies nas regiões tropicais do globo. A diminuição da variedade de vida no planeta pode trazer consequências graves, uma vez, né, que uma espécie que entra em extinção coloca em risco várias outras, uma vez que um organismo não vive isoladamente. Vocês já estudaram a cadeia alimentar, que um come o outro, que um se alimenta do outro, não é? Então, a partir do momento que algum animal daquela cadeia some, é extinto, né? Aí causa grandes consequências, né? Bom, um dos maiores responsáveis pela perda da biodiversidade é o próprio homem, nós homens, né? Que em sua procura incessante por desenvolvimento e expansão de territórios afeta negativamente o meio ambiente. Entre os principais processos responsáveis pela perda de diversidade biológica, podemos citar a destruição de habitat, exploração exagerada de espécies animais e vegetais, né? Introdução de espécies exóticas, né? Ampliação da agropecuária, poluição e mudanças climáticas. Então, nós temos que ter bastante cuidado com isso, né? E sabermos que nós temos que preservar a nossa diversidade. Bom, então, nosso tema de hoje era falar sobre isso, que é um projeto, né? E dentro desse projeto nós vamos conhecer um pouquinho sobre a biodiversidade. E eu vou deixar apenas uma questão para que vocês resolvam, tá bom? Que vocês pesquisem, tá? Como nós estamos falando de seres vivos, que vocês pesquisem quais são os animais que estão em extinção no Brasil, tá? Façam uma pesquisa na internet, alguns livros que vocês possam ter em casa. Então, tchau, tchau!